rotina de Silvânio sempre esteve ligada ao campo, mas quando a assistência técnica e gerencial do Senar chegou à propriedade em junho de 2024, o desafio era grande. O rebanho tinha 47 cabeças e os indicadores produtivos mostravam que era preciso mudar. Cerca de 80% das matrizes estavam acima de 24 meses, mas a produção de bezerros ainda era baixa. Eu agradeço muito essa oportunidade que o Senar está me dando. E para mim, um passo que eu dei para frente, porque eu estava numa escada lá embaixo, aí subi para o segundo, para o terceiro e agora já estou no meio da escada para cima. Tá entendendo? Então, para mim, foi muito bom ela ter feito essas orientações para mim. A primeira mudança foi olhar para a propriedade como um todo. O diagnóstico mostrou que, além do rebanho, era preciso cuidar melhor da alimentação dos animais. A fazenda tinha apenas 5 hectares de pastagem, com manejo inadequado e pouco planejamento nutricional. Com a orientação da TEG, o produtor começou a transformar informação em prática. Fizemos um diagnóstico da propriedade, identificamos deficiência de pastagem, a questão da qualidade genética do rebanho, a falta de taxa de nascimento, né? Então tinha um intervalo entre parto muito longo, mais de 24 meses as matrizes da propriedade estavam sem parir. Então a principal receita da atividade aqui, como é pecuária de corte na categoria de cria, é o bezerro. E aqui não estava acontecendo isso. Então, quando a gente passou para a parte técnica e financeira, a gente observou que a propriedade ela estava com uma deficiência muito grande. Então, a falta de técnica estava influenciando diretamente na rentabilidade da fazenda. E não foi só a propriedade que passou por mudanças. O produtor também buscou mais conhecimento. A participação em capacitações e as orientações recebidas durante o acompanhamento ajudaram o produtor a aperfeiçoar o manejo, compreender melhor os indicadores e tomar decisões mais seguras. No campo, a assistência técnica anda lado a lado com a disposição do produtor para aprender e colocar o conhecimento em prática. Com a implantação das recomendações técnicas e gerenciais, o produtor começou a organizar melhor a propriedade. A área de pastagem foi ampliada de 5 para 20 hectares. E o planejamento foi além da alimentação dos animais. O seu Silvânio ele já fez curso tanto de manejo de pastagem, ele já participou de palestras de silagem, ele é um produtor que participa de eventos. Para garantir alimento também nos períodos mais críticos do ano, Silvânio investiu na produção de forragem. A área de capineira foi implantada e passou a funcionar como uma reserva estratégica para os animais. Uma decisão que mostra como o planejamento, quando aliado ao conhecimento técnico e à participação do produtor, pode fazer a diferença na rotina da propriedade. Um dos destaques também é a estrutura construída para beneficiar o gado. Eu fiz essa estrutura aqui e está dando certo. E quem não tem pode fazer, porque é uma coisa que quem necessita. Lembrando que as recomendações do Senar, elas não precisam ser muito sofisticadas, elas precisam ser funcionais. Antigamente a gente não tinha essa cocheira e hoje ela está feita artesanalmente por ele. Exatamente. Da forma aplicável. Hoje o gado tem acesso dos dois lados para se alimentar e a gente consegue manter o manejo nutricional coberto e protegido, tanto no período de seca como no período de chuva. Exatamente. Realmente mudou muito, mas muito mesmo. Muito. Então, melhorou muito, muito, muito. Quero continuar, entendeu? Caso um dia ele chegar a não poder mais ter condição de continuar, entendeu? Tem eu para continuar. É um sonho meu que eu tenho de não parar por aqui. Os resultados já aparecem nos indicadores zootécnicos. O rebanho alcançou cerca de 100% de prenhez das matrizes, demonstrando os efeitos das mudanças implementadas e do comprometimento do produtor com as orientações recebidas. A história de Silvânio mostra que no campo a transformação acontece quando o conhecimento, a assistência técnica e a participação do produtor caminham juntos. As inovações tecnológicas que os técnicos estão implementando nas propriedades é exatamente para que o pequeno produtor ele consiga ter um pouco de retorno. Nós sabemos que para lugar de corte, para o pequeno produtor é muito complicado. Eles trabalham com cria, demora muito para criar um bezerro, para o bezerro chegar no peso ideal, para depois vender esse bezerro. Então de 1 ano e meio a 2 anos que eles vão começar a fazer o ciclo girar.
Com o implemento de tecnologias, um sal mineral adequado, alimentação melhor, o controle de zoonoses mais eficiente também, a gente consegue antecipar o ciclo desses animais. Então a gente consegue antecipar o ganho do produtor. O ciclo gira mais rápido e ele consegue aumentar a renda dele e ter uma renda um pouco mais rápido também. De um rebanho com baixa produtividade, uma área de pastagem limitada, a uma propriedade mais organizada e com melhores indicadores. A transformação ainda está em curso, mas o resultado já mostra que com a orientação técnica, capacitação e o empenho de quem vive e trabalha no campo, é possível produzir mais e melhor. E quando o técnico entra na propriedade, que ele verifica como estão os índices produtivos e econômicos, ele avalia qual a melhor decisão a ser tomada, né? Pensando com estratégia. A gente tem que olhar da porteira para dentro, que é para fazer a propriedade produzir mais, e tem que olhar para a porteira para fora para ver mercado, porque a gente vende para o mercado e nós somos num setor que não determina os preços, quem determina o preço é o mercado. Então a gente está num momento, agora que a gente chama do ciclo pecuário, em que houve uma reação do preço da arroba do gado, os animais estão com preço melhor para negociação para os produtores, para quem está vendendo, e nessa pegada os técnicos trabalham para o produtor fazendo um descarte ali com consciência, um descarte com estratégia, né? Se desfazendo de animais improdutivos para quem trabalha com a cria, fazendo descarte de vacas improdutivas, pensando no reinvestimento para outros setores da fazenda ou mesmo para reposição com animais produtivos, que tenham um intervalo entre parto ali adequado para a sua atividade, ou mesmo até mudando de atividade. Tem produtores que trabalham com cria, dependendo do tamanho do rebanho, pode ser que não compense as contas da fazenda, a gente faz essa análise para o produtor, e o produtor pode passar então a trabalhar numa outra atividade dentro da pecuária de corte, sem mudar de atividade, mas trabalhando com um sistema de recria, que é comprando animais desmamados, engordando até um certo patamar, até um certo peso e desfazendo, para fazer um giro mais rápido. Então essa análise econômica e produtiva é feita na TEG, a TEG Senar junto com os produtores, para tomar uma decisão melhor financeira para as propriedades rurais, fazendo com que elas tenham sustentabilidade, não só sustentabilidade ambiental, mas sustentabilidade financeira, para que elas perdurem ao longo do tempo.